Pessoal, eu estou gravando esse vídeo de uma série a respeito do primeiro episódio de psicose. Trata-se de uma doença muito estranha, muito frequente. As estatísticas mostram que ela está presente em 1% da população. Então, só no Brasil nós temos 2 milhões de pessoas com psicose aí, dentre elas a esquizofrenia, é a mais frequente. E eu me lembro que quando eu era residente na Santa Casa e eu examinei os primeiros pacientes com psicose, me causou muita perplexidade e foi difícil de eu compreender exatamente o que é psicose e as implicações. E eu pretendo usar minha experiência para explicar para os pais, para as famílias que têm um familiar no seu primeiro episódio de psicose, sem tabus, de forma bem objetiva, bem pé no chão, a respeito dessa doença tão estranha. Espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, e esse vídeo, como eu já disse, ele se destina aos familiares que estão tendo um de seus componentes, um ente querido seu, no seu primeiro episódio de psicose. Então, eu vou tentar descrever quais são os sintomas ao longo da série de vídeos, desmistificar muitos tabus e dar uma ideia bem realista para que as pessoas possam se basear para lidar melhor com a doença e melhorar o prognóstico do paciente e diminuir a ansiedade também que ela se instala quando uma das pessoas da família tem um transtorno psicótico. Então, existem algumas perguntas que são muito frequentes, né? O que está acontecendo com esse meu familiar? O que são essas vozes que ele está ouvindo? Isso aí é brincadeira ou ele está falando sério? O que são essas ideias estranhas e anormais que ele está tendo? O que está causando tudo isso, né? Ele estava bom até pouco tempo. Apareceu aí do nada? O que é isso? O que os médicos podem fazer a respeito disso? É necessário mesmo que se trate? Isso não vai passar com o tempo? Não é uma fase que ele está passando? A psicose é curável? No caso de cura, ela volta depois? Como é que a família pode ajudar? E o que eu faço agora que alguém da minha família recebeu esse diagnóstico? Como é que eu posso fazer para ajudar? Bom, a psicose é uma doença mental que afeta os pensamentos, os sentimentos e o comportamento das pessoas. Então, ela afeta a personalidade, o funcionamento social, o funcionamento escolar e acadêmico, o funcionamento afetivo, amoroso, de uma forma que causa bastante prejuízos. Ela causa um certo grau de incapacidade e às vezes a capacidade pode ser bem alta e às vezes menos alta. Mas sempre afeta muito a vida da pessoa e das pessoas que estão ao redor dela. A psicose é uma palavra que descreve um estado mental de desconexão com a realidade. Por exemplo, as vozes que a pessoa com psicose escuta, elas são vozes de uma pessoa que não está ali. Então é muito estranho. A gente às vezes na rua vê pessoas com doença mental que elas estão conversando sozinhas na rua, passam falando sozinha, e na verdade elas estão respondendo para essas alucinações auditivas, tá? E também a pessoa passa a acreditar em coisas que não são realmente verdade, que são os delírios. Por exemplo, acreditar que o FBI está atrás de mim, está querendo me pegar, ou que o meu vizinho controla os meus pensamentos com o computador dele, tá? Então, existem vários tipos de alucinações. As alucinações, tipicamente, elas são ligadas aos órgãos dos sentidos. Elas podem ser visuais, podem ser auditivas. Existem vários tipos de alucinações, tá? Na esquizofrenia, grande maioria das vezes, as alucinações são auditivas. Já o delírio é uma alteração do pensamento da pessoa. A pessoa passa a acreditar em coisas que não são realmente verdade, como que ela está com uma doença incurável, que vai pegar em todo mundo, ou que a televisão está falando com ela, ou que as pessoas do outro lado da rua estão fazendo fofoca a respeito da, da pessoa doente. Quer dizer, alterações, os delírios são alterações do pensamento, são crenças assim
bastante bizarras que a pessoa passa a ter, que não tinha antes, e as alucinações são ligadas aos órgãos do sentido, mas tipicamente, no caso da psicose esquizofrênica, são alucinações auditivas. Alucinações visuais, que é ver coisas coloridas, bicho, vultos, elas são ligadas mais a outro tipo de psicose que a gente vai ver na série de vídeos mais para frente, tá? Pessoas com psicose têm dificuldade em separar as falsas vivências da verdadeira. As falsas vivências tomam a personalidade como um todo. Então, uma alucinação auditiva, por exemplo, ela só é uma alucinação porque a pessoa não tem consciência que aquilo é devido a uma doença. Ela acha que é verdade. É diferente de um zumbido no ouvido, por exemplo, onde a pessoa escuta um zumbido, ela sabe que é um problema que está no ouvido, ela vai a um otorrino, ela fica chateada, incomodada de ter aquilo, mas sabe que aquilo é um problema médico, né? No caso da psicose, além da pessoa não compreender que aquilo é devido a uma doença, aquilo toma a personalidade da pessoa como um todo, tanto o delírio como uma alucinação, a pessoa passa a viver em função daquilo, é, diminui todas as suas atividades para pensar naquilo, comentar sobre aquilo e passa a não funcionar em outros aspectos de sua vida sem a consciência de que está doente. Isso é muito importante a gente compreender porque é uma questão chave na adesão ao tratamento, que é tomar os remédios direitinho, fazer o tratamento direitinho. Como é que você vai convencer uma pessoa que não se sente absolutamente doente, que muitas vezes está assustada, apavorada com as suas vivências, as suas alucinações, de que ela está doente e tem que tomar os remédios e fazer o tratamento? Isso, por isso que a gente precisa procurar um pessoal de saúde mental, médicos, psicólogos e outros, porque existem técnicas especiais para abordar a pessoa, para convencê-la a se tratar e também para melhorar o prognóstico. Pessoas com psicose podem ter um discurso, uma fala confusa sem perceber. Além dos delírios e das alucinações, é muito frequente as pessoas com psicose terem problemas para se comunicar com os outros. Elas podem falar por associação de fonemas, por exemplo. Um paciente, por exemplo, diz que a maconha é ruim porque ela é uma maconha. Então, é um pensamento bizarro, uma conclusão bizarra, que está mais pelo fonema do que pelo significado mesmo daquilo que ela queria dizer, né? Uma fala confusa, sem sentido, que o pessoal fala muito, fala desconexa, né? E ela não percebe que ela está falando se comunicando dessa forma patológica, errada, causando, claro, grande desconforto para todo mundo, né? As pessoas podem ter comportamentos estranhos ou bizarros sem perceber também. Por exemplo, uma pessoa pode se esconder no fundo do quintal porque a CIA e o FBI querem pegá-la, ou entrar para baixo da cama, ou ir lá brigar com o vizinho que ela acredita que está controlando os pensamentos dela através de um computador, que é bastante frequente esse tipo de delírio hoje em dia. Então, basicamente, né, até agora a gente viu que a psicose se caracteriza por uma quebra do contato com a realidade, os delírios, que são alterações do pensamento, as alucinações, que são alterações da senso-percepção, e as psicoses também, esses sintomas tomam a personalidade como um todo, a pessoa passa a viver em função desses sintomas, e a grande maioria dos pacientes não tem consciência de que está doente, tá bem? Então, também alterações da fala, na comunicação. Eu vou descrever os sintomas da esquizofrenia, eles são divididos em sintomas positivos e negativos. Esses que eu estou falando são só os positivos, existem os negativos também, que são diminuição da afetividade, das funções executivas, mas isso é um tema para um outro vídeo, tá? Pessoas com psicose não sentem absolutamente tão doentes, como eu já disse. Esse desconhecimento é um complicador no tratamento e pode levar a sérios prejuízos e comportamentos de risco. Como, por exemplo, disse, ir lá e tirar satisfação com o vizinho que a pessoa, num delírio,
ela acredita que está controlando o pensamento dela com o seu computador. Uma coisa que a gente ouve muito popularmente falar é a paranoia. É um sintoma frequente. As pessoas com psicose podem acreditar que estão sendo perseguidas, vigiadas e controladas por alguém, causando grande angústia e risco. Então, esse indivíduo é nóia, os nóias da Cracolândia. Então, a paranoia não dá só em usuários de drogas. Ela pode dar em outros tipos de psicose, que é uma falsa crença, normalmente ligada à perseguição, que a pessoa sente perseguida. É um sintoma bastante frequente, caiu até no, na, na população já usando esse termo para descrever algumas pessoas que usam drogas, tá? Pessoal, se você está gostando do vídeo, inscreva-se no canal e dê o seu like. Assim o algoritmo do YouTube entende que vocês estão gostando e recomenda para mais pessoas. Você pode estar ajudando outras pessoas com esse simples ato de apertar esse botãozinho do like aí embaixo. Obrigado. Que estão sendo perseguidas, vigiadas e controladas por alguém, causando grande angústia e risco. Então, esse indivíduo é nóia, os nóias da Cracolândia. Então, a paranoia não dá só em usuários de drogas. Ela pode dar em outros tipos de psicose, que é uma falsa crença, normalmente ligada à perseguição, que a pessoa sente perseguida. É um sintoma bastante frequente, caiu até no, na, na população já usando esse termo para descrever algumas pessoas que usam drogas, tá? A gente chama de episódio de psicose o que a gente chamava popularmente de surto. A psicose, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento, como a gente vai ver lá para frente, quer dizer, ela está ligada ao desenvolvimento do sistema nervoso. Normalmente, as pessoas que apresentam um surto de psicose, que é mais correto falar episódio de psicose, ela já está apresentando uns sintomas mais leves há muito tempo, mas a família normalmente acha que é uma fase que está passando, que não está muito bem, que é o estresse. E o surto da psicose seria a fase aguda da doença, onde esses sintomas que eu descrevi até agora, eles aparecem de forma bem forte e bem marcante, tá? Durante o episódio da psicose, há uma quebra nas atividades cotidianas, abandono da escola, das atividades acadêmicas, religiosas, esportes, para viver em cima dos delírios e das alucinações. Há alterações do sono, que a gente vai descrever melhor, como eu disse, os quadros clínicos aqui para frente. Esse episódio de psicose pode durar dias, semanas ou meses, dependendo do tratamento dispensado, tá? Uma observação importante é que para a gente fazer o diagnóstico de esquizofrenia, tipicamente tem que ter mais de 6 meses de evolução. E é muito importante, então, tratar precocemente, dar a medicação antipsicótica cedo, porque nem sempre a primeira funciona, às vezes é necessário tentar uma segunda ou até uma terceira, mas as medicações vão fazer com que os surtos sejam mais leves, durem menos e muitas vezes a gente consegue até a remissão total, que é curar o indivíduo. Quando uma pessoa tem todos esses sintomas e tem um surto de psicose, esses surtos podem ser recorrentes, os episódios de psicose ou não. A gente denomina a esse quadro geral de transtorno psicótico. Pessoas com histórico e sintomas como os descritos são denominadas pela medicina como portadoras de transtorno psicótico. O tratamento médico consiste em, primeiro, a gente fazer o diagnóstico para saber qual psicose através de exames laboratoriais, de neuroimagem e avaliação neuropsicológica. A história da vida da pessoa, as informações da família e de amigos também, é muito importante no diagnóstico da psicose, porque existem muitas psicoses que não dão alterações em exame algum. É feita pela clínica, é feita pelo quadro clínico, como eu vou explicar mais adiante, tá? O tratamento com medicação antipsicótica é imprescindível, além da psicoterapia e técnicas de reabilitação social e profissional. A psicoterapia é importante, o psicólogo que vai tratar da pessoa portadora de psicose tem que conhecer a doença, tem que conhecer técnicas para abordar os delírios e as alucinações, para a pessoa começar a se questionar e entender melhor o que está se passando com ela. E na família também a gente costuma fazer a psicoeducação,
que é basicamente o que eu estou fazendo com esse vídeo, né? Explicar às pessoas o que é a doença, né? Como lidar com ela. E também a reabilitação profissional e social. O objetivo do tratamento é sempre colocar a pessoa o mais rápido possível dentro do seu trabalho, do seu meio e dos seus relacionamentos. Antigamente achava-se que devia afastar a pessoa, poupá-la dos estresses, poupá-la dos convívios com as outras pessoas, mas hoje em dia o conceito moderno é o contrário. Ela tem que funcionar o mais rápido possível. Bom, a gente vai continuar. Esse aqui é apenas um vídeo introdutório. Então, basicamente, uma psicose é um transtorno muito grave, psiquiátrico. Ele pode assumir formas mais brandas, de curta duração, pode ficar crônico, como é no caso da esquizofrenia. Ele tem várias causas. As alterações do cérebro, o cérebro anormalmente funcionante, ele vai levar aos delírios, que são crenças falsas, às alucinações, que são alterações da senso-percepção. O tratamento é psicoterapia, o tratamento é antipsicótico e o tratamento é reabilitação social. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.